tarde a todos, ou bom início de noite, não sei. Então, como todos já se aperceberam, hoje vamos ter aqui um tema que é muito grato a toda a gente. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Portanto, isto é um tema de tão grande importância que o Evangelho, segundo o Espiritismo, dedica um capítulo só a este tema. É no capítulo 14, onde honra a teu pai e a tua mãe, e o item 9 é que desenvolve todo este tema. Então ele faz referência a uma mensagem de Santo Agostinho, que passo então a citar. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. Então propõe-se a análise das causas e das consequências e a compreensão dos motivos desta ingratidão. E qual a perspectiva do mundo espiritual sobre este sentimento? Procuramos então uma frecha de luz sobre este problema que é comum e tantas vezes confrontado no seio das nossas famílias. Para compreender este tema, teremos de nos voltar para o passado e entender que a justiça da lei da reencarnação diz-nos que tivemos e teremos infinitas experiências corporais a fim de evoluir na nossa caminhada e fomos acumulando então algumas experiências menos positivas. Comecemos então do início. Após a morte física, o espírito desperta no espaço tal e qual como é, ou seja, com os seus sentimentos, as suas paixões, e é aí onde procura continuar o seu aperfeiçoamento ou então estaciona na sua maneira de ser, até que sinta novamente vontade de mudar e de evoluir. Os que já alcançaram um pouco de evolução reconhecem os efeitos dos seus erros, frutos das paixões exacerbadas e arrependem-se, desejando corrigi-los e transformar-se. Aprendem que para tal aconteça é necessário praticar a caridade e o perdão, pois não há caridade com ódio no coração e muito menos sem perdão. Sabem que precisam então de renascer na terra e em família. E é nessa família que muitas vezes, no seio dos seus inimigos, que foram criando em vidas passadas, sofrem e hesitam porque a simples mudança de intenções não é suficientemente forte para eliminar sentimentos criados e enraizados por eles noutros tempos. É necessário que a consciência de perdoar, de conviver em família com quem lhes faz tanto mal e, sobretudo, de renunciar aos seus interesses de vingança, aciona uma vontade interna bastante grande para iniciar uma nova existência que naturalmente lhes causa medo e apreensão. No tempo necessário para isso, que varia de espírito para espírito, não é? Cada um de nós tem o nosso tempo, recebem toda a assistência dos espíritos protetores que lhes prometem assistência nos momentos mais difíceis da sua existência. Portanto, existe uma preparação. Antes nós quando chegamos aqui à Terra, a família é o primeiro núcleo que nos acolhe, mas não é um ato impensável ou irracional. Existe uma preparação. Então, preparam-se e voltam à Terra numa nova oportunidade de recomeço, de reconciliação e de novas aprendizagens. São assim acolhidos numa família. Graças à misericórdia divina, o espírito renasce sem qualquer lembrança do passado, que é uma grande vantagem. O que facilita ver as pessoas ao seu redor como pai, mãe, irmãos, avós, durante toda a sua infância e toda a sua vida, despertando sentimentos mais nobres. Todavia, quanto mais intensa tenha sido a animosidade anterior, mais difícil é essa convivência, que muitas vezes a faz ressurgir do inconsciente sem que se sinta e saiba porquê. É bom termos esta consciência. Esta é a causa de muitas das repulsas instintivas que se notam, por exemplo, em algumas crianças que, sem motivo aparente, esta razão poderá estar num passado distante ou até próximo, onde não houve ainda o perdão. Aliás, o único recurso que desfaz os sentimentos perturbadores.
A convivência íntima com as pessoas a quem se odiou é sempre uma prova difícil para o espírito. E a transformação dos sentimentos negativos em positivos vai depender da manutenção das suas boas intenções criadas e desenvolvidas no plano espiritual. Obviamente, quando nós estamos no plano espiritual e nos propomos a reencarnar novamente, nós fazemos muitas promessas, mas muitas das vezes, fruto ainda do nosso estado atual, não conseguimos cumprir e ainda temos aquelas desavenças que todos nós sabemos que ainda existem e sentimos. Então, Santo Agostinho convida-nos a compreender tais factos e, sobretudo, a refletir na sublime missão dos pais, no aperfeiçoamento e felicidade futura dos seus filhos em geral, ressaltando o seu papel educativo. Se porventura esse filho permaneceu atrasado por vossa culpa, o vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse ele feliz. Então vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta e solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual cercareis de mais atentos cuidados a ela e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Portanto, existe tanta misericórdia que mesmo se nós falharmos uma vez, existe sempre a possibilidade de resgatarmos aquilo que não correu tão bem. A verdade muitas vezes fere, mas sem ela ninguém poderá ser feliz. Portanto, nós caminhamos para a verdade. Todo o pai e toda a mãe têm uma responsabilidade muito grande na medida do seu desenvolvimento espiritual. Em relação aos filhos e os pais espíritas, aqui, sim, ainda mais, pois todos conhecem aquela frase que um dia disse Jesus: muito se pedirá a quem muito recebeu. Ser espírita ou conhecer a doutrina espírita, ou aproximar-nos da doutrina espírita, acarreta muita responsabilidade, porque há coisas que nós já temos consciência e, por isso, somos mais responsáveis se não estivermos atentos, que é difícil, é muita responsabilidade e é muito difícil. Então, com esta consciência que já adquirimos, devemos olhar com atenção redobrada para a educação dos filhos, que deve privilegiar principalmente, quando os filhos são mais difíceis, o quê? A educação das emoções e dos sentimentos, desenvolvendo os bons sentimentos e diminuindo a intensidade dos maus até que eles, mais fortalecidos, abafem a ação dos maus, erradicando-os. Ou seja, muitas das vezes, ou nesta sociedade atual, a educação dos filhos passa muitas vezes por dar-lhes oportunidades materiais, ter o último telemóvel que saiu, ter as oportunidades físicas que vão aparecendo, mas o papel fundamental é preparar os filhos para criar uma estrutura para que eles possa ser inabalável perante as vicissitudes da vida. O apelo de Santo Agostinho é direcionado sobretudo à missão educativa dos pais em relação aos filhos, particularizando os filhos mais difíceis que vêm para perdoar as dívidas do passado e serem perdoados, para amar e serem amados, transformando relacionamentos antipáticos em simpáticos e relacionamentos desagradáveis em agradáveis. Portanto, transformar o ódio em amor. Desde muito cedo, a criança expressa no seu interior as suas tendências, que são boas ou más, que já fazem parte da sua individualidade espiritual. Qualificações essas desenvolvidas por ela em existências anteriores, não é? Desta compreensão da criança, que nós já temos, sabemos que não é uma alma nova. Portanto, não é recém-criada por Deus. Sempre que um espírito vem à Terra, nós sabemos que já traz consigo acumulada várias existências e várias experiências. Também não é uma criação exclusiva da vontade do pai e da mãe, que lhes dão somente um corpo físico. Decorre então a grande missão dos pais em relação a estes espíritos, ou seja, a grande missão
paternal do pai e da mãe para com os seus filhos é aperfeiçoar. Aperfeiçoar é um ato de tornar perfeito. E todos nós sabemos que todo o ato perfeito também é divino. A grande missão dos pais é substituir as más inclinações pelas boas, os maus hábitos por outros mais saudáveis, iniciar e continuar o desenvolvimento de potencialidades divinas que ele já adquiriu, mas que muitas das vezes estão esquecidas, ou por experiências que traz não consegue potenciá-las. Essas potencialidades divinas existem desde a criação de Deus, não é? Porque tudo começou com a criação divina, não é? Todos nós somos puros quando nascemos um dia. Depois vamos perdendo algumas qualidades e arranjando outras. A grande missão dos pais não é apenas o alimento físico, mas sobretudo o alimento espiritual, para que cada espírito que seja acolhido como filho possa crescer e evoluir. Por isso, Santo Agostinho apela ainda não só aos pais, mas também aos educadores. Não recuseis o filho que no berço repele os pais e que demonstra ingratidão, pois sabemos que não é por acaso a construção da família e a relação entre pais e filhos. Reconhece a necessidade mútua de convivência e, sobretudo, de perdão, para que nessa relação familiar entre pais e filhos sejam renovados e reforçados laços de amor. A convivência em família é uma das maiores provas da reencarnação. Então, o grande objetivo é que os laços criados agora no plano físico, através dessa convivência, possam ser transformados no futuro em laços espirituais pautados por amor, carinho, cuidado e afeição, promutando todos os sentimentos de raiva e vingança, fruto de existências passadas e que, embora não lembrados na experiência atual, continuam presentes na consciência do espírito. A relação familiar é a oportunidade de resgatar o perdão e reforçar o amor que se pretende. É importante estar atento, então, logo desde o início, na fase inicial da criança, nos primeiros anos de vida, e é nesta fase em que elas estão mais flexíveis e mais acessíveis aos conselhos da experiência daqueles que devem fazê-los progredir. É preciso investir muito na educação de um filho. E investir não é no alimento físico, é mais naquelas questões espirituais de criar uma estrutura inabalável. É por isso mais fácil nesta fase reformar o seu caráter e reprimir as más tendências que ainda traz impressas no seu inconsciente. Este é o principal dever que Deus confiou aos pais, uma missão sagrada pela qual terão de responder. Daí a necessidade de observação das reações infantis. É preciso estar atento à reação deles a pessoas, a situações, a acontecimentos, para o conhecimento de quem é. Pronto, ele começa a criar a sua estrutura e a sua personalidade, do que já tem mais ou menos desenvolvido, das suas necessidades físicas e espirituais, para que ela possa receber exatamente os estímulos que irão satisfazer as suas verdadeiras necessidades e direcioná-la para sentir, pensar e fazer o bem, tornando-se uma pessoa feliz, útil a si e aos outros, na medida das suas possibilidades. Portanto, isto é tudo a missão dos pais. Grande responsabilidade. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. E esses vícios manifestam-se desde cedo, devendo, depois, merecer os cuidados dos pais e não incentivá-los, combatendo-os com amor, explicações acessíveis, de acordo com a sua idade e exemplos próprios de altruísmo e humildade. O grande legado é poder então acolher esses espíritos que vêm para nós como filhos, com todo o amor e que nos possamos comprometer e empenhar na aproximação dessa alma com as leis de Deus. Ter a capacidade de lhe mostrar que a sua breve passagem e existência é apenas para aperfeiçoamento. Mas se isto acontece, não é? No entanto, há famílias, por uma fraqueza, por ignorância ou por outras variadas razões, acabam por vacilar nesta missão.
E Santo Agostinho também nos diz que um dia, a nós pais, nos vai ser feita a seguinte pergunta: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? E então, se nós acharmos que o nosso papel foi cumprido, não é? Criámos crianças perfeitas e espíritos perfeitos, pois tudo muito bem, o nosso papel foi perfeito também e não há que ter problemas. Mas sabemos que isso não acontece. Então sabemos que até aqueles que conscientemente vacilaram, aqueles que a determinada altura tomam consciência que o seu papel de pai não foi o mais correto, é dada a misericórdia, como já vimos, de poder começar numa nova experiência, ainda sem tempo e sem espaço, para assim poderem contribuir para o resgate das suas faltas numa nova experiência. Mas existe ainda uma outra questão que esta foi aquela que mais me deu, onde eu mais tive curiosidade, não é? Então, quando os pais fazem tudo para o adiantamento moral dos filhos, mas não conseguem ter êxito, o que é que acontece aqui? Então Santo Agostinho diz-nos que esses não têm o que lamentar e a sua consciência pode ficar tranquila. Quando a amargura muito natural que experimentam pelo insucesso dos seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande e imensa consolação, seja pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhes será dado acabar noutra experiência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato o recompensará com todo o seu amor. Deus não dá provas superiores às forças de quem as pede ou as recebe, permitindo apenas que as possam suportar e aprender com elas. Na justiça divina não existe o sofrimento pelo sofrimento. Existem sim os efeitos da correção das imperfeições que lhes deram origem. Assim, as provações, as vicissitudes da vida são para serem vencidas com a compreensão da perfeita justiça divina e não para determinarem ou estimularem reações de rebeldia, revolta, vingança, frutos do orgulho e do egoísmo. Todos os que se revoltam com elas, ao invés de tentarem ultrapassá-las com esforço próprio e serenidade, estarão a angariar dores para as próximas encarnações e a desviar-se do seu propósito, até ao dia em que, cansados de sofrer e de causar sofrimento, quando a nossa consciência vê que estamos mal, mas para nós, mas também provocamos aos outros, não é? Então segue-se o arrependimento, assim como está na parábola do filho pródigo. Ou seja, quando ele se arrepende de ter abandonado a casa do pai e regressa à família e pede perdão. As famílias espirituais são constituídas pelas semelhanças de gostos, de interesses, de progresso moral e amor. Buscam sempre reunir-se na Terra, como já faziam no espaço, formando as famílias unidas e homogéneas que aqui existem. Assim, estas são aquelas famílias excepcionais, que normalmente vêm para resgatar situações difíceis, que depois são acolhidas na família. Porque normalmente uma família é um encontro de almas que se debateram no passado e que vêm para resgatar exatamente essas falhas. Então, os espíritos menos adiantados podem reencarnar-se entre elas para aprenderem mais e progredirem também, para aqui poderem evoluir mais rapidamente. É verdade que causam perturbações, mas devem ser acolhidos no cotidiano como foram aceitos antes do renascimento, ainda na vida espiritual, na programação da vida terrena. Compreendendo os familiares que, se eles ali estão, deles é a tarefa de amá-los e auxiliá-los na sua reforma. André Luiz lembra-nos que a família é a união de almas em progresso de evolução e a família é um ajuste de aperfeiçoamento. Não temos a família que gostaríamos, também não temos a família que queremos, muitas das vezes. Temos sim a família de que necessitamos. A família é um grupo de pessoas que se reúne, cuja finalidade consiste em se ajudarem como irmãos e adquirirem um verdadeiro amor espiritual.
Geralmente retornam como nossos familiares, espíritos com os quais necessitamos de conviver e aos quais devemos aprender a amar e a perdoar. No entanto, nem sempre encontramos harmonia no lar, exatamente por causa disso. As famílias estão marcadas frequentemente por conflitos, tais como as desavenças, separações dos pais e até dos filhos, discussões de variadíssima natureza, abandono, egoísmo, inveja. É verdade ou não é? Quem é que já não viu isto? Mas então vamos refletir sobre esta questão. Sendo a família um veículo para o amor, não é? Como nós já vimos, amor e compreensão, porque é que na maioria das vezes isto não acontece? E todos nós, de certeza que temos um exemplo, se não for na nossa, é na vizinha ao lado ou de uma família mais distante. Todos nós vivenciamos isto. Na maioria dos casos, os relacionamentos conturbados são de espíritos que se prejudicaram uns aos outros em vidas anteriores. A convivência familiar surge como resgate e transformação. Por vezes foram inimigos e o reencontro no seio da família é uma excelente oportunidade para o perdão e para a nova vivência de amor. Unidos não pelo afeto nem pela afinidade, mas para a reconciliação. Enfrentam dificuldades para se harmonizarem porque, de forma inconsciente, guardam a mágoa do passado. Daí as desavenças que com facilidade perturbam a vida familiar. Deus não nos reúne no lar para nos magoarmos ou agredir-nos uns aos outros. O propósito de Deus é de reaproximar os inimigos, tantas vezes quantas sejam necessárias, a fim de que em novas relações possam transformar a aversão em amizade. E o local mais perfeito é a família. É em casa, na convivência entre os pais, filhos e irmãos, muito mais do que em qualquer outra parte ou instituição, que aprenderemos o perdão, a fraternidade humana, o respeito aos direitos alheios, a honestidade, a disciplina, o acatamento, a autoridade, o senso de responsabilidade e, sei lá, tantos outros valores, como a ordem, o trabalho, a caridade, a benevolência, a compreensão. Tudo isto começa em casa, no lar. É em família que iniciamos e aprendemos as verdadeiras aulas da vida. É verdade ou não é? Muitas vezes o ambiente que temos em casa é resultado da sementeira que fizemos num passado distante. Mas é nesta altura que temos a oportunidade de resgatar. Portanto, não devemos desprezar a família que temos e muito menos desejar abandoná-la. Ao tomar tal atitude, estamos a deixar de aproveitar uma grande oportunidade de aprender, resgatar e, sobretudo, reparar as falhas do passado. Pais desatentos muitas vezes são-nos colocados para que valorizemos o amor paternal. Irmãos que não nos querem amar e que por vezes nos fazem sofrer, devem ter da nossa parte o amor como resposta, pois esta é uma maneira de progredirmos. Parentes agressivos e cínicos que se agridem constantemente são-nos dados para que recebam de nós orientação e, sobretudo, mais paciência. Aliás, mesmo que tenhamos recebido pais negligentes e irresponsáveis, sejamos gratos pela roupagem orgânica que nos concederam, pois poderiam tê-la negado e não o fizeram. Não lamentemos o ninho doméstico que se encontra conturbado ou desfeito, nem a solidão que possamos sentir. Entendamos que provavelmente é uma lição pela qual necessitamos de passar no caminho da nossa própria evolução. Se entendêssemos que a família verdadeira é a família espiritual, se tivéssemos sempre isto presente e na nossa consciência, e que a família terrestre é apenas uma escola, passaríamos a conviver melhor com os nossos familiares, é ou não é verdade? Segundo a definição do dicionário, família é um grupo de pessoas que vive sob o mesmo teto ou que possui ancestralidade em comum. É uma egrégora que reúne estes pontos. Portanto, é um agrupamento formado por laços afetivos, e aqui podemos também incluir a adoção, não é? E por laços consanguíneos. Quando conversamos sobre a família, não podemos deixar de nos recordar que somos espíritos imortais
e que nos aprimoramos pela fieira das múltiplas reencarnações e que Deus ama-nos profundamente. A família é uma escola abençoada e de importância fundamental para a nossa evolução moral e espiritual. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, apenas os consanguíneos, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que nos unem em espíritos antes, durante e após a sua reencarnação. Dois seres provenientes de pais diferentes podem ser mais irmãos, sentir-se mais irmãos de espírito, do que se o fossem pelo sangue. Há então dois tipos de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, portanto, as famílias pelos laços espirituais, são duráveis, fortificam-se com a evolução e perpetuam-se no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. Já as segundas, as famílias pelos laços corporais, são frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo por falta de alimento espiritual, podendo até dissolver-se civil ou moralmente na vida atual. Então os filhos são uma bênção para a família, porque com a sua personalidade única contribuem para que os pais também aprendam com eles. Porque todos aprendem, porque todos possuem muito para ensinar e muito para aprender e para evoluir. A convivência familiar é o início da caminhada para a evolução que tanto almejamos. É verdade ou não é? Então tenhamos consciência disso. E que nós pais e nós mães possamos acolher os nossos filhos com todo o amor, com todo o cuidado e com toda a atenção. E que nós filhos sejamos gratos, que possamos agradecer pela oportunidade que nos foi dada pelos nossos pais. Que possamos aproveitar cada momento de intimidade e convivência familiar para desenvolver a virtude da caridade, da generosidade e do perdão, reforçando laços de verdadeiro amor e compreensão. Que no seio da família possamos desenvolver e privilegiar sempre o diálogo afável, fazendo-nos ouvir, mas que também saibamos escutar, desenvolvendo gestos de amor e de cuidado uns para com os outros, e de preferência com um sorriso no rosto e gratos pela família que já temos hoje. Então, que todas as famílias sejam abençoadas, principalmente as vossas e as nossas, e que vos tenha sido útil este bocadinho que passamos juntos, e muito obrigada.